A velhice, para muitos, é vista como um momento de fragilidade, de limitações e de perda. Mas, para Chico Xavier, era uma etapa sagrada da vida, um período de colheita, de reflexão e de preparação para o retorno à verdadeira pátria, o mundo espiritual. Chico costumava dizer que a velhice não é o fim, mas sim o amadurecimento da alma. É o tempo em que os valores materiais perdem o brilho e o espírito começa a se voltar, naturalmente, para aquilo que realmente importa, o que levaremos conosco depois que o corpo descansar. Segundo a doutrina espírita, a vida na Terra é apenas um capítulo de uma história muito maior, que não começa no berço nem termina no túmulo. Para Chico, compreender isso transformava completamente a forma de encarar o envelhecer. Ele explicava que a velhice é como um entardecer. O sol da juventude vai se pondo, mas no horizonte se abre o crepúsculo sereno, preparando a alma para a noite tranquila antes de um novo amanhecer. Essa nova aurora não acontece na Terra, mas sim no plano espiritual, onde retomamos nossa vida verdadeira, longe das limitações físicas e das dores que muitas vezes nos acompanham nos últimos anos. Para quem já acumulou décadas de existência, Chico sempre aconselhava a ver cada ruga como um livro escrito. Cada marca no rosto é a lembrança de batalhas, de vitórias e de aprendizados. O corpo envelhece, mas o espírito não se desgasta. Pelo contrário, se fortalece. Ele dizia que a velhice é o momento ideal para reconciliar-se com o passado, perdoar ofensas e libertar-se dos pesos emocionais, pois todo esse desprendimento facilitará a transição para a vida eterna. No entendimento espírita, o desencarne não é um evento dramático e repentino para o espírito preparado. É a libertação natural, o retorno para casa. Chico costumava narrar, com base em mensagens mediúnicas, que aqueles que cultivaram a fé, a paciência e o amor chegam ao outro lado recebidos por familiares, amigos e mentores espirituais em ambientes de luz e serenidade. Mas ele também alertava: a forma como vivemos os últimos anos influencia muito como será essa chegada. A velhice, portanto, é um período-chave para alinhar o coração com os propósitos mais elevados. Ele gostava de lembrar que na vida espiritual não existe a contagem de tempo como conhecemos. O que levamos é o conteúdo da alma. Se envelhecemos cultivando rancor, mágoa ou revolta, carregaremos esse peso para lá. Mas, se usamos a velhice para espalhar paz, compreender os outros e ajudar dentro das nossas possibilidades, chegaremos ao mundo espiritual mais leves, prontos para experiências felizes. Chico contava que muitos espíritos idosos, ao desencarnar, se surpreendiam com a vitalidade que recuperavam imediatamente após deixar o corpo. Aqueles que passaram os últimos anos acamados ou debilitados descreviam a sensação como se tivessem despertado de um sono pesado, respirando profundamente e sentindo-se jovens novamente. Essa juventude espiritual não tem a ver com idade física, mas com a essência eterna que todos carregamos. A vida eterna, para Chico, não era um mistério distante, mas uma certeza tão real quanto o nascer do sol. Ele explicava que, ao desencarnar, a consciência se expande e a visão da vida fica muito mais ampla. Passamos a compreender por que vivemos determinadas situações, qual foi o propósito de cada dificuldade e quais laços de amor construímos ao longo da existência. Para ele, esse entendimento trazia um consolo profundo, especialmente para os idosos que temiam o momento da partida. Mas Chico também reconhecia que o medo da morte é algo natural. A diferença é que, para aqueles que compreendem a vida espiritual, esse medo se transforma em serenidade. Ele dizia que a velhice deveria ser um tempo de oração, de preparação e de gratidão. Preparação para o encontro com a vida eterna, oração para fortalecer o espírito e gratidão pelas experiências,
vividas, inclusive as difíceis, pois são elas que nos moldam. No entanto, ele não pregava um distanciamento da vida terrena. Pelo contrário, Chico aconselhava que, enquanto estivermos encarnados, devemos viver com interesse, manter a mente ativa, buscar aprender coisas novas e valorizar cada amanhecer. A vida é preciosa em qualquer idade. O que muda é que, na velhice, o olhar já não se fixa tanto no futuro terreno, mas sim na eternidade que nos aguarda. Ele usava uma comparação simples. Quando viajamos, antes de voltar para casa, arrumamos as malas, organizamos o que vamos levar e deixamos para trás o que não serve mais. A velhice é essa arrumação das malas da alma. É o momento de escolher o que vamos carregar para a vida eterna. Os gestos de amor, as palavras de consolo, o perdão concedido, a paciência cultivada, tudo mais fica para trás. E assim, para Chico, a velhice deixa de ser um peso e se torna um privilégio. É o portal tranquilo que nos conduz ao reencontro com a vida eterna, onde continuaremos aprendendo, amando e evoluindo, agora sem as limitações que a matéria impõe. Porque, no fim, a morte não é o fim de nada. É apenas a mudança de endereço da alma, que segue viva, mais viva do que nunca. Para Chico Xavier, compreender a vida eterna é como abrir uma janela que deixa entrar luz em um quarto que antes estava na penumbra. A velhice, quando vista sob essa luz, perde o peso do medo e se transforma em um momento de profunda preparação espiritual. Ele dizia que quando envelhecemos é como se o espírito começasse a se desprender, pouco a pouco, das amarras da matéria. Esse processo não é brusco, é sutil, gradual e nos convida à reflexão. As dores do corpo, a limitação dos movimentos, a memória que às vezes falha, tudo isso serve como lembrete de que nossa essência não está no físico, mas naquilo que permanece vivo dentro de nós. O Espiritismo nos ensina que não somos apenas um corpo que envelhece, somos espíritos imortais, e o corpo é um instrumento temporário. Quando ele se desgasta, não significa que nossa vida esteja acabando, mas que uma fase está chegando ao fim para que outra muito maior possa começar. Chico dizia que, assim como uma criança que cresce e deixa para trás os brinquedos que já não servem, o espírito também deixa para trás o corpo quando chega a hora de seguir para um novo estágio de aprendizado. Um dos pontos que Chico mais enfatizava era a importância de manter a serenidade nessa fase. Ele sabia que a velhice pode trazer solidão, especialmente para aqueles que perderam pessoas queridas ou se afastaram do convívio social. Mas sempre lembrava que nunca estamos sozinhos de verdade. Nossos mentores espirituais, familiares desencarnados e amigos do plano espiritual acompanham cada passo, inspirando coragem e paciência. Ele contava que muitos idosos, ao desencarnarem, relatavam reencontros emocionantes logo após a travessia. Abraços longos com pais, mães, irmãos e até animais de estimação que os aguardavam do outro lado. Esses reencontros, segundo Chico, são a prova viva de que o amor não conhece barreiras de tempo ou de espaço. Chico também explicava que a forma como encaramos a velhice e a morte influencia diretamente nossa experiência no plano espiritual. Um espírito que parte revoltado, com medo ou agarrado aos bens materiais pode sentir confusão nos primeiros momentos após o desencarne, demorando mais para se adaptar à nova realidade. Já aquele que parte em paz, com fé e gratidão, atravessa esse momento como quem desperta suavemente de um sonho. Por isso, ele insistia que cultivar pensamentos elevados, orar e fazer o bem, mesmo em pequenos gestos, é uma preparação constante para a vida eterna. Ele costumava dar um conselho simples, mas profundo: envelheça com a alma ocupada. Isso não significa se sobrecarregar de tarefas, mas manter o coração e a mente ativos. Ler, escrever, ouvir música, conversar com os outros, oferecer palavras de conforto.
Tudo isso mantém o espírito vivo e pronto para o momento da partida. Chico acreditava que a ociosidade e a tristeza prolongada podiam tornar mais difícil o desligamento espiritual, enquanto a alegria serena e a gratidão abriam caminhos luminosos. Muitas vezes, ele lembrava que a morte física é apenas uma troca de vestimenta. O espírito se despoja do corpo gasto e veste novamente sua forma espiritual, que é leve e plena. No entanto, essa nova roupa não é recebida de forma igual por todos. Ela reflete o estado íntimo que cultivamos durante a vida. Quem viveu com amor, generosidade e compreensão, percebe sua nova forma radiante, enquanto quem carregou ódio, egoísmo ou culpa pode sentir-se pesado até que decida mudar interiormente. Chico também falava sobre a importância do perdão, especialmente na velhice. Guardar mágoas é como carregar pedras na bagagem espiritual. Ao atravessar para o outro lado, essas pedras pesam, dificultam a elevação e atrasam a caminhada. Por isso, ele incentivava a reconciliação, ainda que silenciosa. Mesmo que a outra pessoa não esteja disposta a conversar, é possível perdoar no coração, liberando-se do fardo. Ele dizia que, no mundo espiritual, cada peso que deixamos para trás aqui na Terra nos torna mais leves e nos permite voar mais alto. Outro ponto que Chico abordava com frequência era a preparação mental e emocional para a hora da partida. Ele dizia que muitos espíritos, ao perceberem que a vida física estava chegando ao fim, sentiam um misto de medo e curiosidade. O medo vinha do desconhecido, a curiosidade da expectativa de reencontrar entes queridos e descobrir a realidade além do corpo. Para aliviar o medo, Chico recomendava a prece constante não como obrigação, mas como conversa íntima com Deus. Ele mesmo, nos momentos mais difíceis de sua saúde, recorria à oração para manter a calma e a confiança. A velhice, para Chico, é também uma escola de humildade. O corpo, antes ágil, pede descanso. A mente, antes veloz, aprende a desacelerar. Essa desaceleração é uma oportunidade para escutar mais, refletir mais e sentir mais. O idoso, nessa visão, torna-se como um sábio que observa o movimento da vida sem pressa, reconhecendo que cada momento é valioso. E é justamente essa postura que prepara a alma para uma transição pacífica. Ele gostava de dizer que a vida na Terra é como um grande ensaio para a verdadeira vida. Na juventude, ensaiamos com energia. Na maturidade, com responsabilidade, e na velhice, com sabedoria. E quando chega a hora de subir ao palco do mundo espiritual, levamos conosco a bagagem das experiências vividas, dos amores construídos e das lições aprendidas. Nada do que aprendemos se perde. Tudo se transforma em patrimônio eterno. Ao falar da vida eterna, Chico não se limitava a descrever um lugar de descanso. Ele explicava que o plano espiritual é dinâmico, cheio de oportunidades de trabalho, estudo e evolução. O desencarne não nos transforma em seres perfeitos, apenas nos devolve a condição real de espíritos em crescimento. Por isso, quanto mais nos esforçamos para melhorar aqui, mais preparados estaremos para seguir avançando lá. Para ele, a velhice é o momento em que essa preparação se torna mais consciente, pois sentimos que o ciclo terreno se aproxima do fechamento. Com essa visão, Chico ensinava que o idoso não deve se ver como alguém no fim da linha, mas como um viajante prestes a embarcar para uma nova etapa. A despedida do corpo é apenas uma formalidade. O que realmente importa é como está o estado da alma para essa jornada. Se o coração estiver em paz e o pensamento estiver voltado ao bem, a travessia será serena e cheia de luz. Chico Xavier sempre dizia que a morte é uma transição tão natural quanto o nascer. Assim como deixamos o ventre materno para viver a experiência terrena, deixamos o corpo para viver a experiência espiritual.
E assim como o nascimento exige um preparo e um acolhimento, o desencarne também. Para ele, a velhice é como a fase final de uma longa viagem, quando já podemos avistar, no horizonte, o porto de chegada. É o momento em que a alma, mais do que nunca, deve se nutrir de serenidade e confiança, pois o reencontro com a verdadeira vida está próximo. Muitas das mensagens mediúnicas recebidas por Chico descreviam o momento da passagem com detalhes tocantes. Alguns espíritos diziam perceber, nos instantes finais, uma luz suave envolvendo todo o ambiente, como se um manto de paz fosse estendido sobre eles. Outros relatavam ouvir vozes conhecidas chamando com carinho, ou sentir a presença de familiares que já haviam partido, aguardando com um sorriso. Essa recepção, segundo Chico, não é privilégio de poucos, mas sim consequência de laços de amor que construímos ao longo das encarnações. Ele explicava que, ao deixar o corpo, a consciência não se apaga. Ao contrário, para muitos, ela se torna mais clara, como se um peso fosse retirado. O cansaço físico desaparece, as dores cessam e a sensação é de liberdade. No entanto, o que a pessoa vê e sente logo após o desencarne depende muito de seu estado íntimo. Aqueles que cultivaram a fé, a bondade e a esperança são naturalmente atraídos para regiões de luz, onde o acolhimento é imediato. Já os que viveram mergulhados no ódio, na amargura ou no apego excessivo à matéria, podem permanecer presos às impressões terrenas, sentindo-se confusos até que se abram para a ajuda espiritual. Chico dizia que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. Ele não é feito apenas de nuvens e música suave, mas de cidades, colônias, jardins, escolas e hospitais, tudo organizado para acolher e educar os que chegam. Nessas colônias, segundo relatos mediúnicos, há equipes preparadas para receber especialmente aqueles que partiram na velhice. Muitos chegam fragilizados pelo desgaste físico, mas logo recuperam a vitalidade. É comum que, nos primeiros momentos, sejam encaminhados a lugares semelhantes a casas de repouso espirituais, onde passam por um período de adaptação. Ali, recebem cuidados, apoio e orientação para compreender que a vida continua e que o corpo que deixaram para trás não é mais necessário. Ele contava que alguns espíritos idosos sentem, no início, uma espécie de estranheza por se verem novamente ágeis e fortes. Imagine alguém que passou anos acamado ou com dificuldades de locomoção, de repente, caminhando sem dor e respirando com leveza. Esse despertar é uma das grandes alegrias do reencontro com a vida eterna. É como voltar à juventude, mas com toda a experiência e sabedoria acumuladas. No entanto, Chico também lembrava que essa recuperação espiritual é acompanhada de um momento de balanço interior. Ao chegar no plano espiritual, cada um passa por uma espécie de revisão de vida, em que se revivem, em flashes ou sensações, os principais momentos da encarnação. Não é um julgamento imposto por Deus, mas uma autoavaliação, em que a própria consciência aponta onde acertamos e onde poderíamos ter feito melhor. Para aqueles que viveram a velhice com amor, aceitação e serviço ao próximo, essa revisão costuma ser tranquila, trazendo um sentimento de missão cumprida. Para outros, pode despertar o desejo de corrigir erros, motivando futuras encarnações. Chico dizia que no plano espiritual, o tempo não tem a mesma medida que na Terra. A vida continua, mas sem o peso das horas e dos dias. As atividades são orientadas pelas necessidades e pelo propósito de cada espírito. Muitos idosos que chegam ao mundo espiritual optam por continuar aprendendo, frequentando escolas e palestras sobre temas elevados. Outros preferem dedicar-se ao trabalho de auxílio, visitando enfermos na terra, inspirando familiares encarnados ou acolhendo recém-desencarnados. O serviço, dizia Chico, é uma das
maiores fontes de alegria no plano espiritual, pois nos conecta diretamente ao amor divino. Ele gostava de reforçar que o reencontro com entes queridos é um dos momentos mais emocionantes dessa nova vida. Não se trata apenas de rever familiares da última encarnação, mas também de reencontrar espíritos que amamos em outras vidas, com quem compartilhamos histórias que talvez nem nos lembrássemos conscientemente enquanto encarnados. Essa reunião é marcada por abraços, lágrimas de felicidade e muitas vezes pela sensação de estar de volta para casa. Mas Chico também alertava que nem sempre esse reencontro é imediato. Em alguns casos, dependendo da condição espiritual de quem desencarna, pode ser necessário um período de recuperação ou de aprendizado antes de rever certos afetos. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas sim de compreensão. No mundo espiritual, tudo acontece no momento certo, de acordo com a maturidade e a preparação de cada um. Ao falar da vida eterna, Chico não deixava de destacar a continuidade do progresso espiritual. O desencarne não é a linha de chegada, mas apenas o início de uma nova etapa. Continuamos aprendendo, crescendo e nos preparando para futuros desafios, seja no plano espiritual ou em novas encarnações. A velhice, nesse contexto, é uma bênção, pois nos dá tempo para encerrar ciclos, resolver pendências e partir mais leves. Ele usava uma metáfora simples. A vida terrena é como um livro que estamos escrevendo. Na juventude lançamos as primeiras linhas, na maturidade desenvolvemos a trama e na velhice escrevemos o desfecho. Ao desencarnar, fechamos esse volume e o colocamos na biblioteca da alma, onde todos os capítulos das nossas existências ficam guardados. Mais cedo ou mais tarde, abriremos outro livro, dando continuidade à nossa história. Por isso Chico insistia que o idoso deveria valorizar cada dia, não como uma contagem regressiva, mas como um acréscimo de experiência. Um dia vivido com amor e fé é um tesouro que levamos para sempre. E quando chegar a hora de deixar o corpo, partiremos com a certeza de que a morte não é o fim, mas a libertação para um modo de vida mais pleno, onde o espírito pode se expressar em toda a sua grandeza. Ele também confortava aqueles que temiam o esquecimento no mundo espiritual. Segundo Chico, ninguém é esquecido por Deus. Cada alma é acompanhada com carinho e atenção. Mesmo aqueles que chegam ao outro lado em sofrimento recebem auxílio imediato, como um enfermo que é levado a um hospital. Com o tempo e com a ajuda recebida, todos reencontram seu caminho, porque o amor divino é paciente e infinito. Assim, a mensagem final de Chico sobre velhice e vida eterna é de esperança e confiança. Envelhecer é preparar-se para voltar para casa. O desencarne é apenas a passagem por uma porta que se abre para uma realidade maior e mais bela. E a vida eterna não é uma promessa distante. É a continuidade da nossa existência, cheia de oportunidades de aprendizado e de amor. Para ele, a alma que parte em paz descobre do outro lado que nunca esteve sozinha e que o verdadeiro sentido da vida está justamente em amar, servir e seguir adiante, sempre.